quero te explicar um pouquinho mais em detalhes qual é que é a moral de tu analisar a interface. Então, eu coloquei aqui que o simples é para tu ser mais criativo. Só que por que analisar interfaces te faz ser uma pessoa mais criativa? E pensa na seguinte analogia. Pensa que toda vez que tu analisa uma nova interface, é como se tu estivesse dando um biscoito para o teu cérebro, um biscoito criativo. E quanto mais biscoito criativo o teu cérebro come, mais criativo tu vai ser. Então, o simples é isso, só que tem uma grande diferença entre tu analisar a interface. Existem duas maneiras de tu analisar a interface. Existe a maneira ativa e a maneira passiva. Como é que funciona a maneira passiva? Tu só dá uma olhadinha, só dar uma olhadinha. Ou seja, tu vai abrir o Dribbble, tu vai abrir o Behance e tu vai lá, tu vai digitar UI Design e tu vai olhar umas telas bonitas lá. Isso é uma análise passiva, tu só vai dar uma observada. Agora, existe a análise ativa. Como é que ela funciona? Tu vai tentar entender em detalhes, como uma interface foi construída. Ou seja, diferente da análise passiva, tu vai pegar e tu vai tentar dissecar uma interface, para tu tentar entender como ela foi construída, entender cada mínimo detalhezinho. E qual é que é a grande diferença entre tu gastar um pouco mais de tempo na análise ativa e não gastar tanto tempo na análise passiva? Então, para eu te explicar isso, eu preciso te explicar da pesquisa aqui do Edgar Dale, do cone de aprendizado. Então, o Edgar Dale ele foi um pesquisador que ele quis tentar entender como é que eram as possíveis maneiras que uma pessoa tinha de reter mais informações de aprendizado na cabeça dela. Então, ele descobriu que é o seguinte, existem aprendizados passivos e existem aprendizados ativos. O que são aprendizados passivos? É toda vez que tu só vê alguma coisa, toda vez que tu só escuta alguma coisa e toda vez que tu vê algo sendo demonstrado. Então, esses daqui de cima, pensa que isso aqui pode ser uma aula da faculdade que tu assistiu, um vídeo no YouTube que tu assistiu, ou alguma coisa que tu tentou, que tu escreveu, que tu anotou e tudo mais, ou algum livro que tu grifou, coisas assim. Isso tudo aqui é aprendizado passivo. Então, qual é que é o grande problema do aprendizado passivo? É que tu vai lembrar de 10% das coisas que tu viu, 20% das coisas que tu ouviu e 30% das coisas que foram demonstradas, que é quando tu escuta e vê alguma coisa. Então, tu até pode só analisar interfaces de maneira passiva, né? Só dando uma olhadinha. Só que não é tão efetivo quanto tu analisar de maneira ativa. Então, como é que funciona a maneira ativa? Tu pode, então, de acordo com a teoria aqui do Edgar Dale, né, ele diz que é o seguinte, tu consegue reter conhecimentos de 50% do que é discutido num grupo, 75% do que tu coloca em prática e 90% do que tu ensina para outras pessoas. Então, aqui tem algumas palavras-chave que diz que é o seguinte, que é tu criar alguma coisa, tu definir, tu analisar e tu avaliar determinadas coisas. Então, se tu parar para perceber aqui, ó, criar, definir, analisar e avaliar. Isso é uma análise ativa. Então, aí que tá, por isso que é tão importante tu analisar de maneira ativa, porque tu tem 75% mais retenção daquele conhecimento. E como é que tu faz para fazer uma análise ativa? Então, basicamente, tem 3 etapas. Primeiro, tu vai observar, tu vai dar uma escaneada naquilo tudo. Depois, tu vai recolher evidências, que é nada mais, nada menos do que tu anotar detalhes. E depois disso, tu vai dissecar, tu vai copiar e salvar determinados elementos da interface que tu analisou. Então, tu pode analisar coisas como tipografia, o estilo da fonte, as características dela, as cores, as paletas e as variações de cores que são utilizadas, a hierarquia visual, que é a disposição dos elementos ali na interface, os componentes, né, os tipos e estilos de botões, modais, etc, etc, etc. A interface do Headspace, que é um aplicativo de meditação que eu uso diariamente. Então, eu já conheço bastante essa interface, eu sei que foi feito por uma equipe boa de designers e tudo mais. Então, vamos lá, primeira etapa. A gente vai observar, vamos dar uma escaneada. Então, essa aqui é a tela principal do aplicativo, aqui tem as recomendações do dia, o Everyday Headspace, que é uma meditação que eles mudam todos os dias aqui e tudo mais, recomendado para ti, tarará, tarará. Então, basicamente, é tu dar uma escaneada geral, é só tu dar uma olhada mesmo. Daí que essa é a aba Explorar, que aqui tem todas as meditações separadas por categorias. Aqui o Sleepcasts, que eles têm tipo umas historinhas para dormir e tudo mais.
Aqui tem a aba de perfil, que tem mais informações sobre a tua conta e tudo mais. Aqui mais informações sobre a conta e etc. Então, beleza. Essa é a análise rápida, o que eu chamo de escaneamento. Tá? Aí, depois disso, tu vai recolher evidências. E como é que faz para tu recolher evidências? Primeiro de tudo, a gente vai analisar tipografia, o estilo da fonte e as características dela. Então, eu abro um novo documento no Evernote e eu começo a anotar coisas como assim, ó, tipografia. Eu escrevo bem desse jeito, tipografia. E deixa eu alinhar isso aqui ao lado. Daí escrevo subtítulos, fonte sans serif. Subtítulos 2, fonte sans serif. Aqui a gente tem aqui, ó, legendas e detalhes. Legendas e detalhes. Fonte small caps, que é o nome desse tipo de fonte aqui, small caps, com um pequeno espaçamento entre letras. Deixa eu tirar essa Montserrat Bold aqui, que tá... E tira esse bold. Então, para as legendas e detalhes, é uma fonte small caps com pequeno espaçamento entre as letras, né? Daí eu posso anotar uma coisa como, por exemplo, assim, essa fonte é utilizada sempre quando o app quer mostrar mais detalhes sobre uma meditação, como, por exemplo, a duração e o tipo, né, que é o que a gente tem aqui embaixo. Então, basicamente, essa é uma análise bem rápida que tu vai só escrever. E por que tu tem que escrever? Porque, novamente, aprendizado ativo. Tu tá analisando o que está acontecendo ali e tu tá escrevendo. É basicamente isso. Vamos ver o que é mais aqui, ó. Botões. Botões. A gente tem um botão aqui, ó. Tá vendo que tem um botão aqui? Botões. Fonte small caps um pouco maior e com bem mais espaçamento entre letras. Aí tu pode tentar entender por que será que o botão ele tem um maior espaçamento entre letras. Acredito que o botão tem um maior espaçamento entre letras para destacar e mostrar que é um botão. Então, pode ser basicamente isso. É uma análise que tu fez ali do porquê que tu acha aquilo. E pensa que assim, ó, não existe um certo e errado para tu fazer isso aqui. Tu só está analisando e tentando entender. Tá anotando os teus pensamentos. Lembra que a atividade de anotar, tu acaba analisando e transformando aquilo num aprendizado ativo. Né? Essa que é a grande moral. Então, basicamente aqui, ó, pode ver que realmente os botões todos eles têm um maior espaçamento entre letras aqui, tá vendo a grande diferença? Bem maior. Na barra inferior, fonte provavelmente tamanho 12, um pouco peso. Então, você pode ver que ela é bem mais fininha aqui, né? Essa fonte dessa barra inferior aqui. Então, essa é a nossa análise tipográfica. Né? Então, é uma fonte sans serif aqui e com todos esses outros detalhes. Aí agora a gente pode analisar as paletas de cores. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar vários retângulos aqui no Figma e eu gosto de começar a coletar as cores. Então, a cor primária a gente pode pegar através do logo, esse aqui é o logo deles. Vamos ver o que mais que a gente tem de cores aqui. Aqui na tipografia e nos botões, provavelmente eles usam a mesma cor. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver na cor da fonte se é a mesma. Então, é basicamente a mesma. Como é um print, eu nunca vou conseguir ter uma exatidão 100% da cor que foi utilizada ali, mas já deu para perceber que a mesma cor que é utilizada aqui nesse botão de play é utilizada nas fontes também, que a gente pode coletar também. Aqui, ó. Nesse botão a gente tem duas cores que a gente quer coletar. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Talvez esse laranja seja o mesmo, ele está bem ruim de coletar, mas talvez ele seja o mesmo laranja da cor principal. Né? Deixa eu ver. Ele é o mesmo laranja da cor principal, dá para ver claramente isso. Vamos tentar coletar aquele laranja clarinho que está no fundo do botão. Esse aqui. Você pode ver aqui, ó,
Isso aqui parece ser um branco, mas ele não é um branco. Ele tem um pouco de laranja aqui, ó. Então, tu pode ver. Isso é super comum em interfaces que foram bem trabalhadas, é que até os tons de branco e os tons de preto, eles têm pelo menos alguma porcentagem da cor principal dessa interface. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui já não tem, porque, enfim, não tem uma exatidão tão grande, mas é basicamente isso. Ali embaixo a gente tem mais uma cor de botão que eles utilizam. Aqui. E aqui é a mesma cor que eles estão utilizando ali, provavelmente. Então, até agora a gente tem basicamente 4 principais cores. E aqui nessa tela de Explore, a gente pode ver que aqui no fundo, ó, isso aqui não é um 100% branco. Porque aqui nessa barra de busca, a gente percebe que é um 100% branco. Ó. Isso aqui é 100% branco. Mas no fundo, é essa mesma cor que foi utilizada no botão lá. Ó, como tu pode ver. É a mesma cor. Então, outro detalhe interessante que já deu para perceber ao analisar a cor dessa interface. Aí aqui a gente tem demais variações de cores, em laranjinha aqui, que a gente pode coletar também. Laranjinha. Esse laranja mais escuro, é o mesmo, só que a gente tem uma variação mais escura. Demais. Tem dois, a gente tem até 3 tons de azul aqui. Eu não vou pegar nenhuma cor das ilustrações em si, vou pegar só do que está nos componentes mesmo. Então, aqui, vamos ver, acho que esse cinza é o mesmo cinza dali. Então, já dá para perceber que eles são bem consistentes nas cores deles também. Isso é uma coisa bem interessante de analisar. Consistência é muito importante numa interface. Mas esse verdinho aqui. Então, dá para perceber, vamos tirar isso aqui, que é a mesma que está lá no início. Dá para perceber ó, que todas as cores deles são nesse tom pastel. Todas estão no mesmo tom, com exceção dessas duas aqui, que são as cores mais primárias deles, né? Para eles colocarem mais nos detalhes e tudo mais. E aqui nessa seção do Sleepcast, deixa eu pegar 3 cores aqui. Vamos ver. A gente tem essa aqui. Essa. Vamos ver se essa da barra inferior é a mesma. Ó, é a mesma da primeira ali. Nas fontes, ó, a gente tem um azul bem clarinho aqui. Deixa eu ver aqui. Consegui pegar ele. Provavelmente é a mesma cor desse sininho aqui. É quase a mesma cor. Aqui embaixo a gente tem um tom de laranja que ó, ele é um pouquinho diferente. Ó, olha a diferença. Esse aqui parece mais um... Ele é bem mais desaturado, né? Eu acho que ficaria, se colocasse esse laranja aqui embaixo, ele ficaria muito brilhoso. Então não ficaria muito interessante. De repente eles deram uma dessaturada naquele laranja para ele ficar com esse tom mais escurinho ali. E aqui a gente tem o mesmo azul que foi utilizado ali. Então tu pode ver que essa seção aqui ela é bem bonita, assim, tu pode ver que tem só 4 cores aqui. E mesmo sendo 4 cores, olha que bonita a interface, o efeito que eles conseguem criar só com essas poucas cores. Eu tô achando que tem mais um tipo, que é nessa fonte aqui embaixo. Vamos ver. Tem mais um azul um pouquinho mais escurinho aqui. Então, olha que bacana que fica esse efeito, né? São só 5 cores e eles conseguem criar isso tudo aqui. Então, basicamente aqui as mesmas cores lá do início, tem só uma variação aqui desse vermelhinho aqui que eu tô achando que é o mesmo desse aqui, vamos ver. Ele é um pouquinho mais forte, sabe? Talvez seja o mesmo, só que por causa do print não dá para ver muito bem. Então, basicamente, é essa a análise de cores. Daí aqui tu coletou as paletas e no momento que tu está coletando as paletas, tu está fazendo um exercício de análise, tu está observando, deu para ver que todas as cores elas estão no mesmo tom, em tons pastéis e tudo mais. Nos componentes eles usam cores X, nesses botões eles usam outras cores. Aqui eles não estão usando nenhuma cor nesse componente. Então, essa aqui é a análise de cores. Agora, vai analisar a hierarquia visual. Como é que a gente faz para analisar a hierarquia visual? A primeira coisa que eu gosto de ver é o espaçamento entre os elementos. E para fazer isso é simples. Pode vir aqui, selecionar a ferramenta de retângulo e tu vai criar um retângulo entre os espaçamentos para tu analisar quantos pixels de altura tem entre cada elemento.
Então, o que a gente consegue analisar? Ó, que grande parte dos espaçamentos, eles seguem uma regra. Né? Tu pode ver, ó, ou é 70 ou é 40, 70 ou 40. Né? Aqui eu acredito que era para ser uns 70, de repente, só que, de repente, ou por causa do celular, ou de repente por causa do print que eu tirei e tudo mais. Aqui eu acredito que também era para ser 40, né? E aqui tu pode ver, ó, todos iguais, 30, 30, 30, aí aqui mais 50, mais 70 e tudo mais. Tu consegue ver que tem uma regra clara de espaçamento, né? Esses caras todos aqui, eles estão mais juntos aqui. Deixa eu pegar aqui, não sou mais stroke, aqui. Pode ver que esses caras aqui, ó, eles estão mais agrupadinhos porque eles fazem parte de um grupo. Né? Parte de um grupo. Aqui também, ó, eles estão mais agrupados. Deixa eu clonar isso aqui para cima. Estão mais agrupados porque eles também fazem parte de outro grupo. Então, toda vez que tu tem um agrupamento, tu tem elementos mais juntos. Isso é um dos princípios de UI Design chamado de agrupamento. Então, por isso que tu utiliza isso aqui. Então, essa aqui é a análise de hierarquia visual. Agora, de componentes. O que eu gosto de fazer nessa análise de componentes? Toda vez que eu vejo um componente que eu gostei, que eu achei muito interessante, eu costumo pegar e copiar ele para tentar entender como é que aquilo foi feito. Então, eu gostei de basicamente 2 componentes aqui nessa interface. Eu gostei desse aqui, recomendado para você, e eu gostei dessa lista de cards aqui. Eu achei bem interessante, incluindo essa busca aqui em cima. Então, como é que a gente pode fazer para copiar isso aqui e aprender como é que foi feito? Primeiro de tudo, deixa eu só liberar espaço aqui. Vamos observar, recomendado. Opa, peguei a ferramenta. Eita. E recommended for you. Vou copiar. Primeiro eu vou fazer tipo um wireframe dele. Aqui. Mais ou menos. Eu não vou passar por cima aqui, porque senão daí tu não está estimulando a tua criatividade a criar e tal, né? É legal que tu tente tirar isso a olho. Então aqui eu sei que já tem 40 pixels, eu vou botar 40 pixels aqui. É mais ou menos assim. Eu basicamente tenho esse componente copiado aqui. Vamos colocar em cima para ver se eu acertei. Ele é só um pouquinho maior ali, mas não tem problema. Ficou legal assim também. Antes disso, vamos copiar esses caras aqui que eu achei bem legal. Vamos trazer esse cara aqui para baixo. Primeiro aqui a gente tem essa barra de busca. Eu copiei 2 componentes, então é basicamente normalmente isso que eu faço toda vez que eu analiso uma interface. E agora, o que eu faço com esses caras aqui? Vamos dar um Ctrl+C neles e eu tenho até um outro vídeo onde eu explico como é que eu criei isso aqui. Isso aqui é como se fosse um repositório de referências e componentes que eu vou guardando para uso posterior. Ou seja, toda vez que eu vejo algo com formato que eu gostei, alguma coisa interessante, eu guardo para eu poder utilizar ou combinar com alguma coisa futuramente. Então, aqui eu tenho desde paletas de cores, né, paletas Dark UI, eu tenho gradientes, eu tenho vários outros componentes. Então, vamos dar um Ctrl+V aqui no que eu criei. Vamos só diminuir a escala disso aqui. E aqui, ó, esse aqui eu posso deixar eles em... Eu tenho cards aqui. Deixa eu aumentar o tamanho desse negócio. Opa. Ai. Deixei selecionado o negócio aqui. Eu posso pegar esses cards aqui, eu posso largar eles aqui. E aqui, esse aqui eu posso deixar em botões. E esse search aqui, eu só vou precisar colocar um fundo nele. Só um fundinho assim. Vou desagrupar esses caras. Esse search ele vai para a minha aba de componentes, que está aqui. E posso trazer para cá. Vou diminuir a escala desses caras aqui. Vamos organizar eles. Deixa um embaixo do outro aqui. Assim. E agora é só colocar eles aqui para cima. E daí eu posso dar um nome para eles aqui.
Headspace. Então, basicamente, isso aqui são paletas que eu tinha criado, né? Essas aqui são as paletas do Headspace, que eu acabei de coletar. E é isso aí, agora eu tenho isso aqui para utilizar como referências futuras. E eu também gosto de guardar referências do Dribbble aqui e tudo mais, efeitos do Google Material, referência de altura aqui das sombras e etc. E tudo mais. Eu tenho até um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, o link, caso tu queira ver como é que tu faz para ter um desses aqui também. Então, é basicamente isso. Está feita a análise, eu observei, né? Eu escaneei tudo, eu recolhi evidências, eu anotei, eu vi como é que funciona e eu dissequei aquela interface, ou seja, a gente coletou as paletas, a gente criou os componentes e tudo mais. Então, é basicamente isso, uma análise de interface. Eu vou estar trazendo isso aqui para ti toda a semana, né? Eu vou cortar só as partes chatas, que eu fico muito tempo ali só copiando e observando e tudo mais, e eu vou trazer para ti. Então, é muito importante que tu me diga nos comentários o que tu achou sobre esse vídeo, se tu gostou, se tu quer ver mais, e quais aplicativos e quais interfaces tu gostaria que eu analisasse e trazesse aqui no canal.